pai intitulado rouba meu telefone e dá um tapa no meu amigo por rir de um filme, em um cinema. Isso aconteceu em 2013, quando eu e meu amigo estávamos no início dos nossos 20 anos, mas é algo que me incomoda há anos. Ainda fico chateado pensando nisso, então decidi colocar para fora. Meu melhor amigo, Zani, anão binário, me convidou, ó homem, para sair um dia para ir a um bar de sushi perto do Waterfront, onde moro. Depois do jantar, paramos em um cinema para ver O Último Exorcismo 2. Agora, tenho que dizer, não foi um bom filme. Eu geralmente gosto de filmes de terror e gostei o suficiente do primeiro para ir ver essa sequência, mas não esperava que fosse tão bobo como foi. Prometo que isso é relevante, assim como a próxima informação. Não me lembro em que parte do filme estávamos, já que, devido a esse incidente, decidi nunca mais assisti-lo novamente. Não devíamos ter assistido mais do que 40 minutos, no entanto. Zani e eu estávamos sentados na primeira fila de assentos elevados porque gosto de colocar os pés na barra de metal e não ter que me preocupar com a cabeça de alguém no meu caminho. Essa preferência acabou sendo um erro. Coisas bobas estavam acontecendo no filme. As pessoas estavam falando com vozes engraçadas, a maquiagem e os efeitos eram estranhos e era muito difícil levar a sério. Zani, sendo o palhaço que é, ficava cochichando piadas sobre o filme e rindo muito, o que fazia a barra de metal em que nossos pés estavam tremer um pouco. O cinema não estava muito cheio, havia apenas cerca de uma dúzia ou mais de pessoas além de nós, e eu não achava que estávamos sendo barulhentos o suficiente para sermos disruptivos, já que tentamos não ser esse tipo de pessoa. Depois que algumas bobagens aleatórias aconteceram no filme, nós e algumas pessoas nos assentos atrás de nós começamos a rir por um breve segundo. Estávamos tentando ser silenciosos, mas era tão ruim que era engraçado. Lembro-me distintamente da garota atrás de mim dizendo para o namorado dela, em quem diabos escreve essas coisas, enquanto ria. De repente, um homem mais velho que estava sentado com sua esposa e filhas no lado oposto do nosso corredor se levanta e começa a caminhar pelo corredor em nossa direção. Assumimos que ele estava indo ao banheiro ou algo assim e puxamos nossas pernas para trás para que ele pudesse passar, mas ele parou bem na nossa frente e olhou para mim. Antes que eu pudesse dizer algo a ele, ele diz, bem alto, vocês precisam calar a boca. Fiquei um pouco surpreso, mas comecei a tentar me desculpar. Zani também se manifestou, dizendo, ei, desculpe. Vamos ficar mais quietos. Não queríamos incomodá-lo. Sentimos muito mesmo. Mas esse cara, que devia ter uns 50 anos, simplesmente começou a falar por cima da gente. Ele disse, e minha esposa e minhas filhas estão tentando curtir o filme. Viemos ver um filme de terror, não uma comédia. Viemos para ter medo, não para rir. Vocês precisam parar de rir e parar de chutar essa maldita barra. Novamente, tentei me desculpar, mas ele ainda estava falando. Zani então disse ao cara, ei, você tem razão. Desculpe, estamos sendo barulhentos demais. Vamos ficar mais quietos. Mas o cara os interrompeu e disse, e não fiquem mais quietos, fiquem quietos. Não é um filme de comédia. Nesse ponto, ele quase estava gritando, e a garota atrás de nós disse, e eles podem rir, cara, é um filme. Zani olhou para o cara e disse, senhor, ela tem razão. É um filme. Podemos rir. O homem então abaixa a mão e dá um tapa na cara de Zani e diz, e não fale de volta para mim. Nesse ponto, estou irritado e com medo porque Zani odeia ser tocado e o único pensamento que passa pela minha cabeça é, não deixe ele bater nesse velho, não deixe ele dar um soco nele, não deixe isso acabar com a prisão. Então eu coloco imediatamente uma mão no ombro de Zani para tentar contê-los. Zani, para o crédito deles, não reagiu a princípio. Depois de um momento, eles disseram, senhor, não me dê um tapa. Você precisa pedir desculpas agora, ao que o homem os dá outro tapa e repete não. Fale de volta para mim. Zani se levanta e eu imediatamente me levanto também, colocando-me entre eles e esse idiota maluco. Pego meu telefone, que tinha apenas uma semana na época, a um presente de aniversário da minha mãe, e digo, certo, cara, estou chamando a polícia, porque tenho certeza de que é agressão. Mas quando começo a discar o 911, esse cara pega o telefone das minhas mãos e o segura fora do alcance, dizendo, você não está chamando ninguém. Agora sente-se e peça desculpas para mim, minha esposa e minhas filhas. A próxima parte é um pouco confusa. Não sou bom com confrontos e fico muito tremendo quando as pessoas gritam comigo.
Lembro-me de que meus ouvidos começaram a tocar e fiquei muito apavorado e pedi meu telefone de volta, mas ele disse outra coisa e tentou dar outro tapa em Zane. Tentei impedi-lo, mas ele fez algo que não lembro. Tentei pegar meu telefone novamente e ele jogou em direção à frente do cinema e ouvi algo ou alguém quebrando. Lembro vagamente de alguém no assento atrás de mim se aproximando do cara e alguém mais estava gritando, mas foi tudo muito confuso e não tenho certeza de quem disse ou fez o que. Não sei porquê, mas simplesmente pulei sobre a grade e corri para fora do cinema para o corredor, gritando por segurança e pedindo que alguém chamasse a polícia porque um homem louco estava atacando pessoas. Encontrei alguém que trabalhava lá perto do balcão e eles voltaram comigo para o cinema. Realmente não lembro muito do que aconteceu a seguir, mas lembro que os funcionários entraram no cinema, pessoas em outros assentos estavam gritando com o homem, não lembro o que Zane estava fazendo, e eventualmente a polícia chegou e removeu o homem do cinema. O filme nunca parou de rolar, mas um funcionário ligou as luzes e me ajudou a encontrar meu telefone, que estava completamente destruído. Então ele desligou as luzes novamente e ele e um policial perto da porta me levaram e a Zane para fora do cinema. Lembro-me de passar pelo velho e sua família e gritei para os policiais que queria apresentar queixa por agressão e danos à propriedade e que queria que ele fosse preso. O policial me levou para o balcão no corredor e pegou nossos depoimentos, mas não lembro nem do que disse a ele. Agora, esta próxima parte me irrita toda vez que penso nisso. Eu disse ao policial que queria apresentar queixa e perguntei onde o homem estava. O policial se afastou e radiou alguém, então alguns minutos depois ele voltou e me disse que o homem tinha saído. Não tenho certeza se o deixaram ir ou o que aconteceu, mas foi assim que ele disse. Aquele homem e sua família foram embora, senhor. Eu disse a ele para encontrar o cara e que queríamos apresentar queixa, mas o policial apenas me olhou e disse que não tinham as informações do homem. Lembro-me de estar irritado, mas não lembro do que disse ou do que o policial disse em seguida. Eu ainda estava tremendo e meus ouvidos estavam zumbindo devido ao estresse. O policial me fez assinar algo e depois foi embora. Zane e eu recebemos um reembolso do cinema e usei o telefone deles para ligar para minha mãe e informá-la que meu telefone novo tinha sido destruído. O restante daquele dia é uma confusão, mas eu estava tão chateado que os policiais deixaram aquele homem simplesmente sair depois do que ele fez. Até hoje, ainda fico chateado pensando nisso. Onde quer que aquele homem esteja, espero que o karma eventualmente o alcance. Karen tenta destruir meu pomar, eu a levo à falência e faço demolir sua casa. Bem, vamos começar alguns anos atrás. Meus bisavós plantaram um pomar, que agora tem pelo menos 120 anos de idade. Meus avós e meus pais tinham muito orgulho das árvores de pêssego que cresciam lá e fizeram o seu melhor para mantê-las saudáveis e bem cuidadas. Sempre fazíamos uma grande festa quando as pêssegos estavam prontas para serem colhidas e convidávamos todos os nossos amigos e vizinhos. Eu adorava essas festas. Os vizinhos da propriedade ao sul do nosso pomar eram especialmente apaixonados pelos nossos pêssegos. Era um grupo de pessoas idosas muito simpáticas e eu e o velho Sam éramos bons amigos. Ele me ensinou muito sobre marcenaria usando apenas ferramentas manuais e tivemos algumas ótimas noites em sua oficina, bebendo muitos bons uísques juntos. Em troca, ele recebia muitos pêssegos, geleia, licor de pêssego caseiro, etc. Infelizmente, ele morreu há cerca de 10 anos. O câncer é um verdadeiro idiota. Sua esposa faleceu logo depois, muitos suspeitaram que foi de coração partido. Eles não tinham filhos, então toda a sua propriedade foi deixada para o Estado, exceto suas ferramentas e coleção de uísque, que ele me presenteou algumas semanas antes de morrer. E então chega a Karen. O nome fala por si só. Corte de cabelo, atitude, grosseria. O pacote completo. Ela comprou a propriedade dos meus falecidos vizinhos. Na época, não tínhamos dinheiro para comprá-la, pois havíamos enfrentado algumas dificuldades financeiras nos anos anteriores e todas as nossas economias haviam desaparecido. A primeira coisa que ela fez, antes mesmo de se mudar, foi ir ao redor e fazer exigências aos vizinhos das propriedades circundantes. Quando finalmente chegou a nossa vez de ouvir suas bobagens, ela nos disse que precisávamos remover metade das árvores, pois as folhas estavam caindo em sua propriedade. Dissemos a ela de maneira educada que não íamos atender às suas exigências, pois o pomar é uma parte vital da nossa herança e tradição vida familiar e está lá há pelo menos 120 anos. Ela ficou bastante irritada, mas não fez nada por enquanto. Há algumas coisas que você precisa saber antes de continuar com a história.
A oficina que mencionei antes ficava bem na fronteira de nossa propriedade. Era um pequeno prédio de madeira, com pelo menos 160 a 180 anos de idade. As regulamentações em meu estado são bastante rígidas em relação às estruturas antigas. Toda estrutura com mais de 100 anos é protegida e você precisa de uma permissão especial para derrubá-la. Falhar em obter essa permissão pode resultar em uma multa pesada. Para obter permissão para construir um novo prédio, ele precisa estar em conformidade com as normas e você precisa perguntar aos seus vizinhos circundantes, e se eles concordarem, você está livre para continuar. Exceto por uma especialidade em meu condado. Você precisa manter uma certa distância da fronteira da propriedade para permitir que os serviços de emergência tenham acesso completo à sua propriedade. Se um desses requisitos não for atendido, o edifício é ilegal ou pelo menos parcialmente legal e pode, na verdade, ser ordenado pelo tribunal a ser demolido. Isso pode ser útil mais adiante. Voltando a minha Karen. Depois do nosso primeiro encontro com ela, ela fez o possível para incomodar toda a vizinhança. Ela mandou sacrificar o cachorro de um vizinho, porque supostamente atacou o filho dela. Mais tarde, descobriu-se que ela falsificou o ataque. O cachorro era o mais doce e inocente que você poderia imaginar. Um cachorro da raça Bernese, grande, mas um verdadeiro urso de pelúcia. Enfim. Ela mais tarde nos fez parar de fazer nossas festas anuais de pêssego, pois chamava a polícia toda vez por vários motivos. Reclamações de barulho, tínhamos uma banda tocando lá à tarde, incêndio criminoso, acendemos uma fogueira em uma fogueira designada no meio de nossa propriedade, ela chamou a ATF, supostamente fazendo um moonshine, meu pai tinha uma licença para destilar para nosso próprio consumo, resumindo, ela era uma verdadeira dor no traseiro e depois de 3 anos decidimos que não valia a pena lidar com vários policiais e agências de aplicação da lei toda vez que fizemos a festa e decidimos desistir. Depois que ela atingiu esse objetivo, ela recorreu a nos incomodar para remover o pomar. Não cedemos e algumas coisas começaram a ficar realmente suspeitas. De alguma forma, os pneus de nossos caminhões foram cortados, ovos foram jogados em nossa casa da fazenda, nosso gato desapareceu e ressurgiu alguns dias depois em condições bastante precárias. Parecia que alguém havia tentado cortar sua cauda. Não se preocupe, ele se recuperou completamente, mas na verdade não conseguimos provar que ela fez tudo isso. Então chegou o dia em que ela cometeu seu maior erro. Ela contratou uma empresa para realizar uma operação secreta e derrubar a antiga oficina de marcenaria durante a noite. 2 dias depois, eles começaram a construir uma grande garagem centro recreativo que casa bem onde a oficina ficava, mas ela perdeu um detalhe importante, que se tornou bastante importante mais tarde. Ela não pediu nossa permissão, nem a dos vizinhos. Um curto período depois, as árvores ao lado da propriedade dela começaram a ficar doentes. As folhas ficaram marrons no meio do verão e os galhos começaram a morrer. Perdemos 4 árvores antes de descobrir a causa. Alguém havia pregado longos pregos de cobre nelas. Tínhamos uma suspeita, mas não podíamos provar. Então, colocamos algumas câmeras de trilha. Perfeitamente legal, pois era em nossa própria propriedade. A flagramos em flagrante. Meu pai a confrontou, ela se desculpou e meu pai, sendo o cara muito legal que é, queria deixá-la escapar. Mas não eu. O prego que ela pregou em nossa árvore mais antiga foi o último prego em seu caixão. Comecei a investigar. Eu tinha alguns amigos na administração de nosso condado e pedi que fizessem algumas investigações. Descobriu-se que ela não havia solicitado permissão para derrubar a loja antiga, nem para construir um novo prédio. Fiz mais algumas investigações na fronteira de nossa propriedade. Descobriu-se que os antigos marcos desapareceram ao longo do tempo e que seu prédio estava a cerca de 3 pés em nossa propriedade. Depois de ter reunido todas essas informações, apresentei-as aos meus pais. No começo, eles estavam relutantes, pois não queriam iniciar uma briga de vizinhança. Mas depois que eu recordei todas as coisas que ela fez para nós e nossos vizinhos, eles concordaram. Então, que comecem os jogos. Primeiro, chamamos as autoridades para ela por derrubar um prédio protegido e apresentamos todas as evidências que reunimos. Depois, chamamos as autoridades de construção por ela ter construído um prédio sem permissão, fora do código, e ela não só não manteve a distância necessária da fronteira da propriedade, como também construiu em nossa propriedade sem nossa permissão. Resumindo, a oficina não era protegida apenas por causa de sua idade,
mas também porque era um marco histórico que desempenhou um papel vital em um conflito nos anos 1860. Ela foi processada por isso e teve que pagar uma multa equivalente a cerca de 150 mil dólares. Ela teve que demolir o prédio recém-construído, o que custou mais 50 mil dólares, foi multada por isso também, a cerca de 83 mil dólares, e teve que reconstruir a oficina às suas próprias custas, o que foi mais 154 mil dólares, pois tinha que ser correta até o menor detalhe do período. Isso significa que tinha que ser construído com os materiais corretos, com ferramentas manuais apenas e nas dimensões corretas. Como você pode imaginar, pagar profissionais para construir um prédio de madeira bastante grande apenas à mão fica muito caro muito rápido. Então, no total, custou a ela um equivalente a 437 mil dólares, além de outras despesas com advogados, etc. Isso a fez falir e ela teve que vender a propriedade no final, que meus pais compraram, aliás. A última notícia que ouvi dela foi que ela se mudou de volta para a cidade grande. Dê sua opinião sobre os relatos nos comentários. O que você faria de diferente nessas situações? O vídeo foi feito com MT Carinho, então de um like e se inscreva aí. Obrigado.